Ata da sexta sessão da 92ª Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira, realizada aos 21 dias do mês de janeiro de 2012, no Complexo Rafael Expo Center, situado na Avenida Olímpio Rafagnin, 2357, Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu. Abertura, às 19h30, a sessão é instalada sob a presidência do pastor Vanderlei Batista Marins. O presidente lê a palavra de Deus no Salmo 100 e convida os mensageiros a se abraçarem, quando todos recitam a bênção araônica. Neste espírito de amor e confraternização, o presidente dirige a congregação na recitação do tema e da divisa. E sob a liderança do ministro de música, irmão Maico da Cunha Santana, o coro da Abdéter da Primeira Igreja Batista de Curitiba, coro da Associação de Músicos Batistas do Paraná, Orquestra Jovem da Primeira Igreja Batista de Curitiba, participam do momento de louvor e adoração. A congregação canta: A Deus demos glória, Tu és bom e sempre te quero. O presidente dá a oportunidade para que todos orem, colocando diante do Senhor a sua vida, o seu ministério, a sua família. Oram ao Senhor o pastor Moisés Dias e a irmã Iraci Leite, após um momento de oração silenciosa. A congregação canta novamente a pedido do presidente: Senhor, te quero. O diretor executivo, pastor Sócrates Oliveira de Souza, saúda a todos, informando que milhares estão espalhados pelo país e pelo mundo através da internet que participam deste culto. Convido o presidente da Aliança Batista Mundial, Dr. John Upton, para compor a mesa, e apresento o senhor Luiz Lopes, diretor da Lifeway, Harold Pietro, estrategista e marketing da Lifeway. Todos são declarados mensageiros de honra. Pastor Sócrates Oliveira de Souza fala sobre a ênfase no ano da educação, cujo objetivo é o estudo da Bíblia, a palavra de Deus, e enfatiza a área de educação cristã. Fala sobre a presença do Dr. Jerry Stanley Key e do livro José da Silva, um pregador leigo. Apresenta o pastor Marcelo Santos, que escreveu o livro Marco Inicial Batista. Entregou ao pastor Vanderlei Batista Marins um exemplar do livro. É tempo de avançar, autoria do pastor Noélio Duarte. Ainda apresenta os livros 100 Dias que Impactarão o Brasil e Semelhante a Jesus. Este último é escrito pelo pastor Aloísio Penido Berto. Convido o diácono José Lara Siqueira e Nilton Guilherme, diácono da Igreja Batista do Fonseca, para participar do momento de dedicação em face da transferência do pastor Lécio Donos ter sido convidado para assumir a coordenadoria de ministério com brasileiros e povos de fala portuguesa da Sociedade Bíblica Americana. Dr. Emílio Reis, vice-presidente da instituição, saúde dos batistas brasileiros, e pede oração pelo pastor Lécio e sua família através de um vídeo. Vem à frente o Dr. Ernie Seiberg, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, e pastor Silair Almeida, presidente do Conselho da Sociedade Bíblica Americana para os brasileiros, os quais saúdam o pastor Lécio Dornes e pede oração em seu favor, e das igrejas batistas brasileiras na América. Pastor Sócrates Oliveira de Souza convida o diácono irmão José Lara de Siqueira, vice-presidente da Igreja Batista do Fonseca, a estar junto com o pastor Lécio Dornas, com o presidente da Aliança Batista Mundial, com o pastor Silair Almeida. Com a imposição das mãos de todo o auditório, ora ao Senhor o pastor Pascoal Piragini Júnior, presidente da Convenção Batista Brasileira, agradecendo pela vida do pastor Lécio Dornas e pedindo oração por ele e sua família. Canta o coro da Abditer, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, o coro da Associação de Músicos Batistas do Paraná, a Orquestra Jovem da Primeira Igreja Batista de Curitiba. O pastor Vanderlei Batista Marins fala sobre o ano da educação religiosa e manifestação da graça de Deus. A congregação canta: Só Deus conhece o meu viver.
Mensagem. O pastor Heber Silva, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, apresenta o orador da noite, pastor Lécio Dornas, e ora em seu favor para que Deus o use na transmissão da mensagem. O orador dirige a palavra de agradecimento ao pastor Jorge Oliveira Bezerra pelo apoio quando da sua conversão. Em seguida, inicia sua mensagem baseada no tema Desafio para os Batistas Brasileiros no Ano da Educação Cristã. Leu Ezequiel 2:8 a 10 e 3:1 a 6 e 10. Deus o convoca para o ministério da palavra e coloca desafios ao profeta. Desafios que nos apresenta. Primeiro, olhar para a Bíblia. Eu vi a palavra, resgate da Bíblia como documento acima de todos os outros. A Bíblia é a autoridade máxima de nossa vida, nossas igrejas e instituições. Esse olhar para a Bíblia tem várias nuances, e é o livro dos livros. O versículo 10 do capítulo 2 diz que o rolo estava escrito por dentro e por fora. Basta então compreender o que a palavra de Deus diz. Estudar a Bíblia é ter um encontro com Deus. Segundo desafio, experimentar a Bíblia. No texto fala 6 vezes em comer. Comer significa receber. É a primeira etapa. Quando percebemos o sabor, é a segunda etapa. E a terceira etapa é mastigar, e depois engolir, e por fim digerir. Que o ano da educação cristã seja um ano que estimule os crentes a estudarem a Bíblia e a praticar seus ensinos. Terceiro desafio, compartilhar a Bíblia. É o terceiro desafio. Versículo 4, capítulo 3. Entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Comunicar a cada faixa etária a palavra. Que 2012 seja o ano de descoberta de caminhos e estratégias e ferramentas para comunicar a palavra de Deus. No ano da educação religiosa, a palavra precisa chegar a todos, pois ele é o dono de tudo, como diz o autor sacro do hino 202 do Inário para o Culto Cristão. Este é meu e teu Senhor. Apelo, que em 2012 você coma o rolo. Todos que comprometem a ler a Bíblia toda neste ano, que fique de pé. Quase toda a congregação ficou em pé. A congregação canta, ele é meu e teu também, Senhor. O pastor Lécio Dornas pede para que levante as mãos os que estão com problemas sem solução. E os que aceitam a Jesus como Salvador, que venham à frente. Ora o pastor Lécio Dornas, pedindo que as decisões sejam confirmadas pelo Senhor. Encerramento. Pastor Vanderlei Batista Marins declara encerrada a sessão com a leitura do Salmo 121 e apresenta os agradecimentos a todos os presentes, aos internautas, aos músicos do Paraná, aos visitantes. A ata foi realizada pelo terceiro secretário, pastor Edgar Barreto Antunes, e a primeira secretária Deise Santos Correia de Oliveira, que a assinaremos será assinada pelo presidente após a sua leitura e aprovação. Foz do Iguaçu, 21 de janeiro de 2012. Pergunto aos irmãos se há alguma emenda para essa ata. Se não, aguardo uma proposta para sua aprovação, conforme lida. Proposto, apoiado. Os irmãos favoráveis digam sim. Contrários, não. Consulta a secretaria se há alguma outra ata. Há ou não? Não há. Não há nesse momento. Então, seguimos então os nossos trabalhos, né? E queria convidar a irmã Alzira Araújo a nos conduzir nesse momento de adoração, louvor, ministração da palavra de Deus, nos conduzindo para esse tempo de culto. Por favor, irmão. Bom dia, meus irmãos. Que bom podermos iniciar uma semana na presença do nosso Deus. Quero estimular os irmãos a, nesta manhã, cantar com o coração, mais que com a voz, porque o som será muito melhor. Não importa se a música tem velocidade, tem ritmo ou não.
mas o que importa para nós são os textos que nós vamos cantar nessa manhã. Nós vamos nos colocar de pé e nós vamos ler Salmos 5, versículos de 3 a 7. Se não, eu vou começar a leitura, se não ocorrer na tela para os irmãos, logo a gente canta. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Porque tu és um Deus. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos que praticam a maldade. Destróis aqueles que proferem a mentira. Ao sanguinário e ao fraudulento o Senhor abomina. Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Logo de manhã quero te buscar, quero ouvir a tua voz. Bem, meus irmãos, que bom a gente poder ter essa certeza que no final deste dia nós podemos, e de todos os dias, nós podemos descansar nos braços do Senhor. Os irmãos podem assentar, nós vamos continuar este período de adoração, ouvindo o coro da Primeira Igreja Batista de Foz do Iguaçu.
Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me salvou.
semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o teu nome em poder. Jeremias capítulo 10, verso 6. Quero convidar os irmãos para novamente se colocar de pé. E nós vamos agora cantar: existe um nome sem igual que inspira o meu louvor. É o nome de Jesus. É o hino de número 177 do Inário para o culto cristão. Nós vamos estar cantando na primeira e a terceira estrofes como aparecem no Inário. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor. Um som abrupto divinal é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador, Jesus o Salvador, sofreu cruciante dor e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só as mulheres, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Os homens, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. todo o povo de Deus, Jesus, que doce nome, que transforma
Feche seus olhos agora e vamos cantar. E vamos, neste cântico, fazer a nossa oração antes do estudo desta manhã. Deus tem preparado o nosso coração sempre através deste cântico. Só Deus sabe o que precisa o nosso coração. Cântico, preparação. Só Deus conhece o meu viver e o que preciso receber. Prepara agora meu coração, Senhor, que a tua glória nesta hora se manifeste neste lugar. Bem suave agora. Só Deus conhece o meu viver e o que preciso receber. Continuamos bem suave. Agora meu coração, Senhor, que a tua glória nesta hora se manifeste neste lugar. Amém. Antes do Dr. Shed pregar, nós vamos orar. E eu quero agradecer a Deus por uma boa notícia que recebi aqui, vinda da parte do pastor Ari Veloso, através do pastor Nivaldo Cavalari, de que ele está caminhando, fazendo hemodiálise, mas já esteve pregando na sua igreja, e Deus tem dado graça a ele. Bendito seja o nome do Senhor. Também queria fazer menção de notícias que recebemos da nossa primeira vice-presidente, a irmã Nancy Duzilek, dizendo que está assistindo tudo pela internet, né? Que ela, por questões de enfermidade, não está sentada aqui na mesa nesse momento, mas virtualmente ela está. Eu quero mandar essa saudação a você, Nancy, dizendo que você está fazendo falta aqui e que nós esperamos que na próxima Assembleia você esteja aqui dirigindo com a gente, caminhando. E nós agradecemos a Deus pela notícia que ela está melhorando, as coisas estão caminhando e nós estamos felizes com estas coisas. E nós queríamos orar agora por esse momento de ministração da palavra. Dr. Shed, para mim, é uma pessoa muito especial. Eu tive o privilégio, e é privilégio mesmo, de ser aluno dele. E eu sempre, quando posso, eu conto essa história, né? Que ele era um dos nossos professores, várias matérias, mas uma matéria em especial, quando ele deu exegese em grego no livro de Efésios. E a aula acontecia numa das salas da biblioteca da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Era uma sala que tinha uma mesa grande, e ele então sentava-se, era uma mesa oval, ele sentava-se ali naquela mesa junto com seus alunos e nós em volta.
O grupo não era tão grande, devia ter uns 15 ou 16 alunos, mais ou menos. E aí estudávamos Efésios a partir da língua grega. E quando chegou no último dia de aula, ele pegou a caderneta, olhou a caderneta de frequência e disse: que coisa interessante, nenhum aluno faltou a nenhuma aula. Quem é que queria perder essa bênção de sentar ali e ouvir, discutir, né, teologia, discutir a Bíblia com esse homem de Deus? Muito obrigado pela vida desse homem de Deus, na história de tantos líderes dessa nação, alguns que tiveram o privilégio de estudar com ele e outros que foram influenciados pela sua pregação, pelo seu estilo de vida. E nós vamos pedir a Deus que use esse servo dele outra vez para abençoar as nossas vidas. Mas que Deus não trabalhe só na boca desse servo, mas que Deus trabalhe no meu ouvido, no seu ouvido, no nosso coração. Você concorda com isso? Então vamos orar ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, o Senhor nosso. E nós te louvamos, Pai, porque todos nós que participamos do culto, estamos na plataforma ou lá no auditório, somos elementos coadjuvantes, porque aquele que é o principal elemento em tudo isso é o Teu Espírito Santo, Pai. Porque se o Teu Espírito Santo não convencer, se o Teu Espírito Santo não revelar a glória do Senhor, se o Teu Espírito Santo não nos ensinar a glorificar o Pai e o Filho, não há culto. Por isso, Pai, nós te louvamos, porque o Teu Espírito tem estado entre nós, e nós, como coadjuvantes, estamos junto com Ele nesse processo, e lembrando sempre que o Pai e o Filho, aqueles que recebem a nossa adoração e louvor, são a maior plateia que um culto pode ter. E junto com o Senhor no céu, eu vejo agora, Senhor, esse é um sentimento do meu coração, o Teu séquito que participa desse momento. Então recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quando esse Teu Filho ministra sobre nós a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ministre e aplique em cada coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Dr. Shed, é um prazer poder ser conduzido pelo irmão agora. Pastor Piragini, obrigado por essas palavras, mas eu tenho muito receio em aceitá-las. Porque a palavra diz que não tem nada, absolutamente nada de valor que a gente tem que não recebeu de graça da parte do Senhor. Portanto, é só agradecer a Ele. Eu agradeço a Ele essa oportunidade de mais uma vez meditar na palavra de Deus sobre meu favorito apóstolo Saulo Paulo de Tarso. Uma vez um cientista fez o seguinte comentário: o avanço do conhecimento é tão rápido que apenas 25 anos, não sei quem pode calcular uma verdade ou mentira como essa, se dobra o conhecimento de toda a humanidade em apenas 25 anos. Um dia chegaremos onde não há nada mais para saber. Tudo, absolutamente tudo será conhecido. Não dá para dobrar e continuar dobrando infinitamente. Mas uma coisa ninguém vai saber: por que existe qualquer coisa? Por que existe esse universo? Por que existe este mundo? Por que existo eu? Nós sabemos, claro, porque é revelado pelo Criador. E o mundano que não crê no Criador não tem a mínima ideia por que existe qualquer coisa. Nós existimos, amados irmãos, por um
motivo, uma razão, que é glorificar a Deus, de refletir a sua imagem, é ser um espelho da grandeza de Deus. Filhos, de alguma maneira, participam da grandeza do seu Pai, da sua santidade, um dia seremos santos, de sua bondade e amor, enfim, os atributos transmitíveis, que dá para transmitir. E quando falamos de integridade, como estamos falando nestas manhãs e durante várias mensagens, estamos falando justamente da imagem de Deus em nós, que está em reconstrução. A queda de Adão e Eva, a sua rebelião, desobediência, foi uma desfiguração, foi um rachar do espelho da glória de Deus no homem. E daí vem toda essa desgraça, guerras, mutilações terríveis, maneiras de tratar aos co-herdeiros dessa imagem. E quando nós lemos sobre a crueldade da humanidade para com seus parceiros, herdeiros deste mundo, a gente fica pasmado sem explicação nenhuma. Nem animal trata seu irmão animal do jeito que o homem trata o homem ou a mulher. Portanto, integridade, ser imitadores de Cristo, como Paulo foi imitador de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. É uma tentativa nossa, um desejo, ambição nossa, de crescer na capacidade de refletir a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Paulo achava que estava refletindo perfeitamente a imagem de Deus quando ele guardava a lei. A lei de Deus, revelado por Deus através dos seus anjos. E essa lei Paulo guardava de maneira irrepreensível. Deixe-me ler como ele mesmo coloca a sua autoavaliação em Filipenses capítulo 3. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. As exigências da lei, tal como o apóstolo as entendia, antes de conhecer a Cristo, ele guardava perfeitamente. Ele era ex-íntegro, em vez de íntegro. Quer dizer, ele entendia que a lei precisava ser cumprida por atos de obediência. Ele uma vez de um fariseu, não foi Paulo, que gastou 2 anos só buscando respostas à seguinte pergunta: que é trabalho que desobedece à lei da guarda do sábado? 2 anos, 8 horas por dia, só estudando
que seria desobedecer esse 4º mandamento dos 10. Chegou à conclusão que, no caso de uma galinha que põe ovo no sábado, se a galinha for uma criada para produzir ovos e dar ovo no sábado, você não pode comer esse ovo. Isso faz parte do seu trabalho. Mas se é uma galinha caipira, essa galinha que anda por aí e não está sendo criada para dar ovo, e por acaso dá ovo no sábado, pode comer, porque não faz parte do seu trabalho. Essa maneira de guardar a lei integralmente foi a obsessão de Paulo. E ele disse que ele excedeu seus contemporâneos nesse cuidado de fazer exatamente o que Deus lhe mandava. Mas um dia, perto da estrada de Damasco, Paulo teve uma visão, uma verdadeira realidade de Cristo ressurreto, falando com ele. Não sei se ele reconheceu a voz, tal como ele deveria ter ouvido Jesus falar várias vezes em Jerusalém. Ele morava lá, Jesus passou bastante tempo por lá. Como que ele não conhecia essa voz? E quando ele viu as marcas, os furos dos cravos dos seus punhos, Paulo não podia negar que era Jesus mesmo. E de passar de ser um ex-íntegro, passou a ser íntegro. E eu quero nesta manhã tentar explicar esta modificação. É uma modificação que todos nós precisamos passar, porque nós nascemos neste mundo caído, vivemos numa cultura desfigurada. Em vez de refletir a glória de Deus, busca a glória do homem e assim por diante. Portanto, eu quero ler o texto da manhã, 2 trechos de Romanos 6 e Romanos 7. Romanos 6, escrito para descrever como que a gente sela. Essa foi a palavra bíblica para descrever o batismo. É uma selagem, é um selo de Deus de você fazer um compromisso com a lei não escrita em placas de pedra, mas escrito no coração, essa lei da nova aliança, essa lei escrita por Jesus Cristo com seu próprio sangue. Romanos capítulo 6. Batistas conhecem muito bem esse texto. Metodistas, congregacionais, presbiterianos, luteranos conhecem tão bem como nós. Vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos na ressurreição,
Pois sabemos que, tendo ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não oferecem os seus membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Oferecem os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O batismo, irmãos, é muito mais do que uma lavagem. É muito mais do que uma remoção de sujeira do corpo, segundo Pedro fala em 1 Pedro 3. É uma morte genuína de união com Cristo. É um selo do Espírito Santo sobre sua vida. Eu fui batizado num rio em Clissa, Bolívia, no último dia de 1942. Quase a única coisa que eu entendi sobre o batismo foi que é uma maneira de se humilhar diante de uma multidão de zombadores que assistiram àquela cena tão engraçada para eles. Anos depois, comecei a entender um pouquinho mais do que aconteceu com Paulo, quando Ananias levou ele para o rio Abana, em Damasco, e o batizou por imersão. E Paulo agora vai usar esse argumento contra a desintegração daqueles que deveriam ser íntegros. E qual é o seu argumento? Vocês não entendem, não compreenderam que ser batizado significa morrer com Cristo, ser crucificado com Cristo. Com qual intenção? Com a intenção que vocês nunca mais sejam dominados pelo pecado. Para que vocês sejam irrepreensíveis. Que sejam justos, porque foram justificados. Para que vocês vivem uma vida de estar crucificado com Cristo. E os irmãos sabem que uma pessoa crucificada tem muita dificuldade de pecar nessa cruz. Paulo declara: na cruz de Cristo, na sepultura de Cristo, eu fui enterrado vivo. Na cruz de Cristo eu fui cravado, e o mundo foi cravado para mim, e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6. Irmãos, todos nós aqui, 98 ou 9%, já passamos por aquela experiência tão característica de batismo.
Mas que significou essa experiência? Para a maioria, muito pouco. Mas não para Paulo. Não para Paulo. Para o apóstolo Paulo, foi o fim de uma vida, o que ele chama do velho homem. Essa vida anterior, caracterizada por orgulho, por ódio, por preconceito contra mulheres, contra gentios e contra o povo que não conhece a lei. Era uma vida, queridos irmãos, de auto-orgulho, de autoestima, de uma pessoa que se alegra que ele está na frente da fila, vai ser o primeiro que vai ouvir de Deus: bem feito, fariseu, fiel, guardou minha lei. Para ser um homem completamente diferente. A única razão que Paulo é meu modelo, como é de todos nós, é porque ele aprendeu de uma maneira tão radical, de uma maneira tão profunda, o que significa ser unido a Cristo, a ser refeito na imagem de Jesus. Eu não sei quais os pecados que capítulo 7 tem em mente. Ele diz que com a minha mente eu aprecio a lei de Deus, como todos nós. Não há nenhum crente que não aprecia a Bíblia, a lei de Deus, a lei de Cristo. Não há ninguém aqui que não idealiza ser como Cristo. E simplesmente remoer, repensar nessa realidade durante esses dias é simplesmente um estímulo para novamente examinar nossas vidas, se nós realmente estamos progredindo neste caminho de ser como Cristo, ou Cristo ser formado em nós. Mas logo descobrimos exatamente o que Paulo diz em capítulo 7. Posso ler uns poucos versículos para os irmãos esta manhã, desse capítulo tão estranho. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, porque aquele desejo é de guardar a lei. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Mas Paulo, você está crucificado com Cristo. Seus pecados foram todos lavados. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Como que eu choro? Mostra esse desespero do versículo 25. Miserável homem que eu sou. Tem muitos intérpretes
que acho em capítulo 7 não descreve a vida de Paulo. Eu discordo pela seguinte razão, que bem mais para frente, em 1 Timóteo 1,15, Paulo diz: eu sou o pior dos pecadores. E esta manhã, quem lhes fala é o pior dos pecadores. O que meu raciocínio diz o seguinte: se Paulo foi o pior, eu não sou nem vela diante do sol de uma vida como dele, então eu sou 1000 vezes pior do que Paulo, que já era o pior. Os irmãos sabem que Paulo está dizendo que seu sepultamento com Cristo, sua ressurreição pelo Espírito Santo com Cristo, criou um desprezo para si mesmo que ultrapassa qualquer possibilidade de um homem humilhado se humilhar. O orgulho de Paulo, muito conhecido, fariseu de Lucas 18, chega no templo e diz: eu te dou graças a Deus que eu não sou como fulano, ou Beltrano, ou aquele terrível publicano corrupto, que eu não sou como aquela gente de Brasília. Eu sou pessoa honesta, eu sou uma pessoa boa, eu sou carinhosa, eu trato todo mundo com o maior respeito possível. Sabem, meus irmãos, qual o pior de todos os pecados? Pecado do orgulho. O pecado que não permite qualquer de nós avançar nenhum passo na direção de integridade, simplesmente porque nós achamos que já chegamos. Portanto, arrepender-me de quê, meu amigo? Eu não sou como os outros homens. Orgulho, segundo os vultos do passado, é o primeiro e principal pecado capital. Se os irmãos tiveram o privilégio de ler o livro 7 Pecados Capitais, meus irmãos, leiam sobre orgulho. Esse é o primeiro, é o principal, por uma razão que eu quero ler aqui com palavras muito melhores escolhidas do que eu poderia escolher. O orgulho, a soberba, a autoestima não permite que nós nos avaliemos honestamente. Aos nossos próprios olhos, somos pessoas boas, agradáveis, bem-intencionadas, honestas e justas. Jeremias escreveu: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhece? Chegou um dia um jovem de Limeira a meu gabinete, disse: pastor, eu parei de pecar. Disse: meu amigo, que bênção! Eu não leio mais a Bíblia,
Claro, não é necessário ler a Bíblia se a gente já parou de pecar. Eu naturalmente queria saber quando ele parou. Disse uns 3 meses. E sua esposa concorda? Sim, senhor. Meus irmãos, se formos honestos, nós não temos assim a capacidade de dizer eu parei de pecar, mas todos nós sabemos que paramos já há bastante tempo. O orgulho não admite pecado. Sempre tem a perfeita desculpa. E quando eu posso desculpar, a dor da culpa desaparece. Eu estou pensando, a Bíblia não diz exatamente por que casamento é tão importante. É que tem uma pessoa que não tem nenhum receio de dizer quais são os meus pecados. Nenhum. Graças a Deus pela Patrícia. Graças a Deus pelo seu marido ou mulher. E não despreza a avaliação, porque eles ficam mais capazes de ver aquilo que nosso orgulho encobre. E que cria cegueira em nossos olhos. Oh, meus irmãos, modelo de integridade só acontece quando, faltando autoconfiança, tendo uma lupa para ver mais claramente um raio-x, o engano do meu coração, é que eu posso dar um passo na direção da verdadeira integridade. Paulo, à frente de todo mundo, em guardar as regras da Bíblia. Depois do seu encontro com Cristo, se torna o homem mais humilde da terra. Ele chega a Éfeso, capítulo 20, versículo 18, ele diz: vocês sabem que eu vivi no meio de vocês como escravo, com toda absoluta humildade. Escrevendo para os filipenses diz: vocês aprendam a estimar o outro melhor do que você. Os irmãos sabem que quando nós dividimos a igreja, e batistas, às vezes, têm divisão de igreja. Graças a Deus que não são todas as igrejas. Sabe por quê nós dividimos igrejas? É porque nós estamos com a verdade e esses hereges, ou esses pecadores, estão longe de Deus. Então vamos nós livrar-nos deles. Richard Owen Roberts, naquele livro Avivamento, diz o seguinte: tomando como ilustração um estudo cuidadoso do tema a respeito do orgulho na Bíblia, esclarecerá o fato de que o orgulho é o pai de todos os tipos de pecados, como mentiras, exageros, facções, preconceito e assim por diante. Sabemos que alguém pode confessar ter contado uma mentira sem se arrepender de ser um mentiroso.
Outra pessoa pode reconhecer que é culpado por ampliar o relato e desfigurá-lo e ainda assim jamais se arrepender do orgulho que a levou a se comportar assim. O pior pecado, segundo C.S. Lewis, o mais cotado autor evangélico do século passado. O pior pecado é o orgulho, a presunção. A verdade que lhe é oposta, no moral cristão, chama-se humildade. De acordo com os mestres do cristianismo, o pecado principal, o supremo mal, é o orgulho. A falta de pureza, a ira, a ganância, a embriaguez e tudo mais, em comparação com eles, são ninharias. Foi pelo orgulho que o demônio tornou-se demônio. Orgulho conduz a todos os pecados, outros é o mais completo estado da alma ante Deus. Meu irmão, quem aqui pode escrever o livro A Humildade como eu consegui? Quem aqui levanta a mão? Eu vou escrever o livro como eu consegui ser humilde. Porque logo que você publica o livro, você vai descobrir um fato fascinante, intrigante, que você não é tão humilde assim, já que você é tão orgulhoso da sua humildade. Meus irmãos, orgulho estraga o ministério de qualquer pastor. Pessoa que se defende. Uma das razões que eu admirei Billy Graham é que ele nunca se defendeu. Ele foi acusado de muito pecado. Se ele era culpado ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que ele não teve interesse em dizer, eu não sou tão ruim assim. Provavelmente ele estava dizendo em si mesmo, eu sou assim. Portanto, falo o mal que quiser, eu sou assim. Se eu não sou assim exteriormente, e Paulo não era pecador exteriormente, ele disse que o pecado estava dentro dele. Era o pecado interior, é o pecado que Jesus frisou com aqueles fariseus. Diz, quem olhar para uma mulher e só tiver uma ideia errada em relação àquela mulher, ele já cometeu adultério no seu coração. É justamente os pecados que não podemos excluir ninguém por causa disso. E a razão é muito simples, senão teríamos que excluir o mundo todo. Número 2. O fariseu era conhecido como a pessoa que desprezava mulheres. Eles eram as pessoas que, para evitar a tentação de uma mulher, eles eram conhecidos como os fariseus cegos. Então eles vendo mulheres, tampam os olhos. Eu não vi Batista fazendo isto. Não é má ideia. Mas eles desprezavam as filhas de Eva. Porque eles culparam Eva da queda. Eles achavam que as mulheres são a razão do pecado sexual. E Paulo tinha o dom de celibato, portanto ele vivia com maior facilidade naquela liberdade sexual. Eu
Eu gostaria de poder viver assim. Eu lembro que Rubens Lopes, de saudosa memória, falando para nós em Sumaré, olha, cuidado com mulher. Essas tentadores são um perigo para o pastor. Então, nunca leva uma mulher no seu carro, sozinho, sempre leva outra pessoa junto. Nunca aconselhe uma mulher sem a porta aberta ou com a sua esposa junto. Todos esses conselhos, todo mundo aqui sabe, são absolutamente necessários. Aparentemente, Paulo não teve problema com mulher. E a razão que ele não tinha foi que ele apreciava as mulheres demais. Alguns acham que Paulo não gostava de mulheres, que ele era machista e não sei o que mais. É absolutamente mentira. Os irmãos têm que saber que quando Paulo foi convidado a ficar na casa de Lídia em Filipos, ele não diz, olha, na casa de mulher não. No caso do carcereiro, talvez, mas lá não. Não, ele aceitou. Ele tinha o que nós chamamos de liberdade sexual. E o que mais me impressiona demais é abrir sua Bíblia. Nós não vamos tomar o tempo para ler esses textos de Romanos 16. 9 mulheres. 9. E todas elas elogiadas. Qual foi a ideia farisaica? Dar uma Bíblia, Torá à mulher, seria melhor queimar. Aquele desprezo todo sumiu naquele túmulo aquático do batismo. E o Espírito Santo enchendo a vida de Paulo. Paulo e Barnabé não eram casados. 1 Coríntios 9 deixa muito claro que Pedro tinha toda a liberdade de levar sua esposa. Paulo, que provavelmente perdeu a esposa, que rejeitou o Evangelho. Essa minha teoria, não há nada na Bíblia que garante que ela não se converteu, mas é bem fácil imaginar como tem pessoas aqui casadas com pessoas incrédulas que resistem ao Evangelho. E Paulo ficou livre, como ele mesmo explica em 1 Coríntios capítulo 7, que não há pecado em ser um viúvo do Evangelho e andar pregando Evangelho, viajando por todo lado, sem a preocupação de cuidar de uma mulher e mantê-la feliz e alegre, ou conduzi-la junto em aquelas longas viagens a pé. Portanto, eu acredito que Paulo entendeu que Deus forneceria mulheres para ajudar nesse ministério, como Priscila, como Trifina, Trifosa, deve ter sido gêmeas, e quantas outras, Júnias, que era talvez mulher também chamada de apóstola. Graças a Deus por aquelas mulheres de Romanos 16, para desmentir de vez que Paulo ainda tinha preconceito contra mulher. Isso faz parte desta modificação, irmãos, que receber Jesus pode criar para ser íntegro na presença do sexo oposto. Mas uma tremenda modificação na vida de Paulo. Paulo foi escolhido por Deus a ser apóstolo aos gentios. Eu não posso nem aproximar
de receber na minha cabeça uma ideia de como seria ser judeu como Paulo antes de ele conhecer a Cristo. De ter um ódio que mantinha os muros do nacionalismo israelita contra qualquer invasão gentílica. E Paulo agora vai amar seus irmãos gentios com o mesmo amor que Jesus amou. Vai aceitá-los, vai abraçá-los, vai comer com eles, até comer carne de porco. Imagina, Paulo! É impossível imaginar a transformação que isto faz quando alguém se converte e deixa de ser preconceituoso contra uma outra raça, contra uma cor da pele. Quando a gente pode amar tanto uma pessoa de cor oposta da minha, com o mesmo amor que eu amaria a pessoa mais branca ou mais negra do mundo. Eu lembro meu tio, que era pastor sulista, antes da grande revolução racial na América. Ainda hoje eu tenho dificuldades de acreditar que eu vi da boca do meu tio, pastor, se um negro sentar a meu lado no ônibus, eu fico em pé. Meu amigo, por favor, seja batizado com Cristo. Morra para seu preconceito. Ame essa raça. Torne missionário entre os negros. Ou brancos, se você for negro. Porque lá no céu, lá na presença de Deus, eternamente, manteremos nossas cores, acredito. E aqui é o vestibular do céu, temos que aprender como viver. E se nós temos dificuldades com pessoas de outra raça, de outra cor, se você não gosta do cheiro do japonês, ou de qualquer outra raça, então Deus vai ter, com certeza, o humor de colocar ele como seu companheiro de quarto, lá no seu apartamento celestial. Quatro minutos. Paulo teve um relacionamento com dinheiro que deve chamar nossa atenção a todos. Porque o grande ídolo dos nossos tempos é dinheiro. É a grande ambição de todos nós ter uma vida mais folgada financeiramente. E o salário, lembro do pastor, que quando foi convidado a pastorear uma igreja em São Paulo, ele manda a sua exigência de salário. E lembro de outro pastor que, quando eles ofereceram um salário que não pagava nem o aluguel do seu apartamento, eu aceito. Meus irmãos, ser como Paulo em Filipenses capítulo 4, ele diz, eu tenho passado pelo segredo de viver com pouco ou com muito,
sem ser contaminado com amor ao dinheiro. Meus irmãos, nós vivíamos lá na Bolívia com pouquíssimo dinheiro. Foi na época da Grande Depressão e o pessoal que mandava dinheiro para sustentar missionários naquela época era salário de fome. Nós comíamos batata e milho, que na Bolívia era baratíssimo. E nunca lembro de ter passado fome além de algumas horas. Irmãos, dinheiro se tornou muito importante para mim, muito importante. A gente se torna mesquinho porque a gente foi criado nesse ambiente. Não gaste nenhum centavo que não seja necessário. E como também a gente não pode tomar dinheiro emprestado, nunca. Como diz Spurgeon no seu livro sobre sabedoria para os simples, ele conta como ele aprendeu nunca tomar dinheiro emprestado. A gente viveu em simplicidade mesmo. Meus irmãos, toda a minha vida tem sido buscar libertação de amor ao dinheiro. Os irmãos que não amam dinheiro, e não somos muitos, não vão ter problema com integridade financeira. Por quê? Porque o amor ao dinheiro e a avareza, que Paulo declara claramente em 1 Coríntios 6, que os avarentos não chegarão no céu, que a avareza, cobiça é idolatria e Deus tem ira para com eles. Amados irmãos, Paulo, que deve ter amado o dinheiro, porque os fariseus amavam dinheiro, os principais sacerdotes amaram dinheiro em Jerusalém. Eu acho que ele passou por uma lavagem espiritual na cabeça muito grande para aprender aquele segredo de viver com pouco e nunca usar dinheiro para manipular ninguém, nunca falar de dinheiro, muito pelo contrário, ele diz: com estas mãos eu trabalhei para pagar as despesas dos meus colegas missionários na Ásia. Se os irmãos continuar pensando nesta mesma linha, vão descobrir que tem muita outra coisa que Paulo mudou em termos de integridade quando ele se converteu. Mas meu tempo se esgotou, já sabem que Paulo foi transformado mesmo. E o resultado foi morte para o seu passado, o seu velho homem, e vida em Cristo, na imagem de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Deus amado, todos nós lutamos com esses pecados e tantos outros. Rogamos que nós possamos saber que há respostas bíblicas e, de alguma maneira, este enchimento do Espírito, de pelo Espírito, vencer as tentações da carne. Romanos 8,13 é o caminho a seguir. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, não é? E é interessante a didática do céu. Eu não sei como funciona na tua vida, né? Mas eu vou dizer como funciona a didática de Deus na minha vida. Há momentos na nossa vida que a gente imagina que se a gente resolver um pecado, a gente vai ficar santo, perfeitamente sem pecado nenhum. Aí Deus, pela sua misericórdia, insiste, a gente é transformado. E aí, de repente, ele mostra o próximo capítulo, que tem muito mais para a gente aprender e ser transformado na nossa vida, porque a imagem de Cristo está sendo construída todo dia em cada um de nós, né?
Então nós vimos aqui algumas áreas que a nossa imagem precisa ser trabalhada, mas a hora que a gente entra no quarto da oração, Deus vai revelando aquelas que a gente precisa viver hoje, transformação, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Por isso, queria convidá-los a cantar e que nós pudéssemos encerrar esse momento de adoração e louvor da nossa Assembleia, imitando ao Senhor Jesus, como diz essa canção. Nós vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos cantar. Tenho desejo sem igual. Quero ser como Cristo. Este é meu santo ideal. Quero ser como Cristo. Tenho um desejo especial, quero ser como Cristo. Este é meu santo ideal, quero ser como Cristo. Desce, Senhor, sem me há de ser, que o mundo inteiro possa ver Sua presença em meu viver. Quero ser como Cristo. Em santidade aqui viveu. Quero ser como Cristo. Por meus irmãos intercedeu. Quero ser como Cristo. Em seu poder desejo andar, de sua cruz testemunhar. Eis meu sincero anelar. Quero ser como Cristo. Amém. Você pode se sentar. Nesse momento vai entrar na pauta o relatório do Conselho Fiscal. E eu queria pedir que os relatores viessem para cá, o relator e todo o Conselho viesse aqui à plataforma. E teremos, enquanto eles chegam aqui, uma palavra. Eu vou pedir que o pastor Sócrates introduza o nosso mensageiro de honra, que vai ter uma palavra de saudação nesse momento. Obrigado, pastor Pascoal. Eu quero aproveitar, pastor Pascoal, para pedir às pessoas que preencheram a ficha de líder ou que têm assuntos eventuais para me entregar aqui agora durante a reunião do conselho, porque até meio-dia as comissões estarão reunidas. Nós estamos tendo o privilégio de receber conosco aqui o presidente da Convenção Batista de Cuba Oriental, onde os batistas brasileiros têm investido pesadamente na obra de missões. E ele vai estar aqui e vai nos trazer uma saudação em nome, então, da Convenção Batista Cubana Oriental, onde Deus tem permitido que nós possamos também contribuir de uma forma maravilhosa. Buenos días. Bom dia. Ante todo, hermano presidente y hermanos de la mesa, gracias por estos minutos. Em primeiro lugar, quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente e a esta mesa a oportunidade de usar aqui da palavra. Y quiero darle muchas gracias a Dios y a la Junta de Misiones Mundiales por darme esta bendición de estar con ustedes. E quero dar graças a Deus e à Junta de Missões Mundiais pela oportunidade que me dão de estar aqui com vocês. En primer lugar, como vicepresidente de la Alianza Bautista Mundial por el Caribe, Em primeiro lugar, como vice-presidente da Aliança Batista Mundial pelo Caribe, le traigo el saludo de sus hermanos bautistas de la región del Caribe trago a saudação dos irmãos batistas da região do Caribe y darle las gracias por vuestro apoyo a la Alianza Bautista Mundial. e agradecer pelo vosso amor para com a Aliança Batista Mundial. Como presidente de la Convención Bautista en Cuba Occidental, E como presidente da Convenção Batista em Cuba Ocidental, traerles el saludo fraternal lleno de amor en Jesucristo trago a saudação fraternal e o amor em Jesus Cristo de sus hermanos bautistas cubanos y especialmente del occidente de Cuba.
dos irmãos batistas cubanos, especialmente os da região do ocidente de Cuba, a parte de Havana. Estoy en Brasil con dos motivos. Estou aqui no Brasil por duas razões. La primera razón, el agradecimiento sincero de nuestro corazón a los bautistas de Brasil. Primeira coisa que eu quero deixar claro é o agradecimento sincero de gratidão aos batistas brasileiros. Por ser de tanta bendición para Cuba. Por serem de tantas bênçãos, de tanto amor para os cubanos. En octubre de 95 llegó el hermano Galbao con 25 pastores bautistas de Brasil y una esposa de pastor. Em 95, o pastor Galvão chegou ali ao Brasil com mais 26 pastores e uma esposa de pastor. Y ahí comenzó una bonita etapa de colaboración y cooperación entre los bautistas de esta convención y la obra bautista en Cuba. E desde essa época começou um momento muito especial de cooperação, de amor, de fraternidade com os brasileiros, com os batistas de Cuba. Yo sé que ustedes están orando por nosotros. E eu sei que vocês, irmãos, oram por nós. Ustedes aman la obra de Dios en Cuba. Eu sei que vocês amam a obra em Cuba. Y casi 200 misioneros cubanos son apoyados por vuestras ofrendas de amor. Quase 200 missionários em Cuba são sustentados por vosso amor e por vossas ofertas. Nosotros estamos viviendo tiempos muy especiales de Dios en Cuba para el Evangelio. Nesta hora nós estamos vivendo tempos muito especiais em Cuba, isso em toda a América. Nací en el año 60 dentro de una familia pastoral bautista. Eu nasci no ano de 1960 no seio de uma família pastoral batista. Y sufrí como hijo de pastor y cristiano la discriminación por ser cristiano en Cuba. E eu sofri como filho de pastor e pelo fato de ser cristão, eu sofri muito em Cuba. Se burlaban de nosotros en las escuelas. Éramos isolados das escolas. Era casi imposible asistir a las universidades. Era praticamente impossível um cristão entrar numa universidade. Los cristianos éramos discriminados en Cuba por nuestra fe en Jesucristo. Nós éramos discriminados em Cuba por causa da nossa fé em Jesus. Pero desde el año 90 las cosas han cambiado en nuestra nación. Mas a partir da década de 90 tudo mudou na nossa. Y por la oración del pueblo cristiano cubano. O brasileiro. Y por la oración del pueblo cristiano cubano. E pela oração do povo batista e cristão em Cuba. Y de otros cristianos del mundo. E de outros cristãos ao redor do mundo. Dios está abriendo las puertas del evangelio en nuestra nación. Deus está abrindo as portas, irmãos, em nossa nação. Cada año miles de personas hacen profesión pública de fe en Jesucristo. A cada ano milhares de pessoas aceitam a Jesus Cristo como Muchos Salvador. son bautizados. A maioria batizada. Y nuestro deseo es plantar una iglesia en cada uno de los 7,000 asentamientos humanos en Cuba donde no hay iglesias en este momento. E nosso desejo é plantar uma igreja em 7,000 lugares ou localidades onde não existe batistas em Cuba. Y nos estamos enfocando a la plantación de iglesias en las grandes ciudades. E neste momento nós estamos centralizados em plantar igreja nas grandes cidades. Hay hambre de la palabra de Dios en Cuba. Hambre de la palabra de Dios. A fome da palavra de Deus em Cuba. Para terminar, le cuento esta breve experiencia. Para terminar, eu vou contar só essa experiência. Hace un año yo estaba saliendo de una ciudad en el sur de Cuba. Há um ano atrás eu estava saindo de uma cidade no sul de Cuba. Y estaba manejando el van de la Convención Bautista. Eu estava dirigindo a van da Convenção Batista Cubana. Y me paró la policía. E a polícia me parou. Yo pensé, me van a poner un ticket porque estaba a exceso de velocidad. Eu pensei, me vão multar porque eu estou com excesso de velocidade. Pero no, el policía me preguntó. Mas não foi isso, o polícia me perguntou. ¿Usted tiene uno de esos libritos azules pequeños? Você tem daqueles livrinhos pequeninos azuis, pequenos? Estaba pidiendo por un Nuevo Testamento. Eu estava me pedindo o Novo Testamento, aquele dos Gedeões. Y dice, somos 4, necesitamos 4. E ele disse, nós somos 4 no carro da polícia, preciso de 4. ¿En qué país del mundo la policía te para pedirte Biblias? Irmãos, em que país do mundo a polícia lhe para pedir o Novo Testamento? Gloria a Dios. Glória a Deus. Dios bendiga a Brasil. Deus abençoe o Brasil. Dios bendiga a Cuba. Deus abençoe a Cuba. La única esperanza de Brasil y de Cuba del mundo es Jesucristo. A única esperança do Brasil e de Cuba é Jesus Cristo. Muito obrigado, muito obrigado. Deus te abençoe. Muitas graças, Deus lhes bendiga.